O que é o transtorno de esquizofrenia? O transtorno de esquizofrenia ele é caracterizado por dois tipos de sintomas, né? Existem os sintomas positivos e os sintomas negativos desse transtorno. Os transtornos positivos a gente vai chamar daquela questão dos delírios e das alucinações que o paciente tem. Delírio muitas vezes de grandeza, ela pode achar que é Jesus Cristo, que tem superpoderes. Outrora ela pode achar que está sendo perseguida pela polícia, por agentes, né, extraterrestres. Esse é o delírio persecutório que a gente vai chamar. Tá? E também a desorganização do pensamento. A pessoa tem aquele pensamento desorganizado, ela não consegue clarear um assunto de começo, meio e fim. Ela começa a falar algo e de repente está em outro assunto. Esses são os sintomas positivos. Não que seja positivo, mas que seja positivo no sentido de fazer o diagnóstico, de entendimento sobre esse tipo de transtorno. Tá? E existem sintomas negativos, né? O positivo a gente já falou, sintomas negativos do transtorno, que seria o embotamento afetivo, né? A questão da interceptação do pensamento e também a relação interpessoal, que a gente vai chamar dessa questão de interação social, tá? Entre o indivíduo e as outras pessoas e a sociedade, tá? A interceptação do pensamento é quando o indivíduo está falando algo, está no discurso, de repente ela para, começa a falar de novo, ou entra em outro assunto, ou esquece o que está falando. A gente chama isso de interceptação do pensamento. A interação social, né? As pessoas muitas vezes se afastam desse indivíduo, isso que é muito errado, né? De vez a gente querer ajudar essas pessoas, a gente acaba se afastando, né? Isso é um erro, é entender esse transtorno, principalmente a família, para aprender a lidar com a situação e com o indivíduo que tem esse tipo de transtorno. E aí o que acontece? Essa interação social fica prejudicada e muitas vezes também pelo próprio paciente. Porque ele se afasta daquela pessoa porque pensa que aquela pessoa quer fazer algum mal para ela, que aquela pessoa está escondendo algo dela, está planejando algo para ela, entende? Então entra nessa questão do delírio, tá? Então, quando a gente fala também dessa questão de um prejuízo social, entra bem nessa relação aí desse tipo do sintoma negativo.